noite. Tem alguém sem áudio aí? Boa noite, está sem áudio? Não, Cristiano. Responder aqui. Vamos lá. Professor, só tem um áudio de fundo, parece televisão que ele tá. Não sei se é o participante. Não sei se é. Não sei, eu acho que é minha filha que é assistindo TV. Não sei. Sei lá. Regra de transição. Então, pequena réplica, estão me ouvindo bem? Sim, independentemente da TV. A TV que está aqui do lado, a TV que está aqui do lado ligada, ela influencia em absoluto a minha voz na hora de eu falar, né? Pra mim tá bom. Tá bom? Tá beleza. Beleza. Eu queria saber de vocês, nós temos agora 11 participantes, eu queria saber de vocês, a gente faz um pequeno repeteco aqui da aula passada. Eu queria saber de vocês qual a importância das regras de transição para os segurados do regime geral de previdência social. Qual a importância de uma regra de transição? Alguém poderia falar? Com a regra de transição, o segurado que filiou antes da emenda de 2019, de novembro, não sai perdendo tanto. Não tem tanto prejuízo. Qual é o número da emenda constitucional? 103. Emenda 103, de 12 de novembro de 2019. A Paula. Bom, o interessante dessa regra de transição, pessoal, é o seguinte: a gente traçando aqui um fio, olha só, a gente tem aqui um fio, a emenda constitucional 103. As pessoas que são filiadas após a emenda constitucional 103, elas vão estar elegíveis para a regra de transição ou elas vão estar ligadas às novas regras da reforma previdenciária? As novas regras da reforma. Depois, quem se filiou depois. Quem se filiou após a emenda constitucional 103. Essa galera aqui, antes... Aí sim, esse pessoal aqui é elegível às regras de transição. Beleza? Por enquanto, show de bola, né? A gente falou que com o advento da emenda constitucional 103, chega para a gente, para o nosso ordenamento previdenciário, uma fusão. Vocês saberiam dizer que fusão é essa de aposentadoria? Idade, tempo de contribuição. As aposentadorias. Deixa eu voltar. A canetinha. As aposentadorias por idade e tempo de contribuição são fundidas em que aposentadoria? Programada. Programada? A aposentadoria programada. Eu estou pegando a mãe aqui dessa plantinha. Exatamente. A aposentadoria programada. Nossa, pessoal, bacana. Deixa eu ver aqui. Se eu consigo pagar mais rápido. Pronto. Uma aposentadoria programada.
Bola. Agora eu queria saber de vocês, para a gente internalizar o assunto da aula passada. Para a gente internalizar de vez assim a aula passada. A gente falou que existe a chamada TCU, a primeira regra de transição, lembra? Primeira regra de transição. Vocês lembram qual é a característica principal da regra de transição? Parou. Tem uma palavrinha aí que simboliza. É a pontuação. É a pontuação. Pessoal, o negócio aqui tá feio. Voltando pro Mobral. Pontuação. Nessa pontuação, o que chamamos de pontuação? Soma, não é isso? A soma entre o que, pessoal? A idade. Idade mais tempo de contribuição. Exatamente. A idade e o tempo de contribuição. Aí a gente lembrou também, na aula passada, que no caso do tempo de contribuição, a gente tem que ficar ligado de como é que funcionava a regra antes da emenda constitucional 103. O tempo de contribuição para a aposentadoria por tempo de contribuição era de quantos anos para homem de tempo de contribuição? 35. 35 anos para homem, para mulher? 30 anos, muito bem. Então, a pontuação nessa regra de transição vai ser de acordo com a soma entre a idade e o tempo de contribuição desse segurado, levando-se em consideração que pelo menos ele tenha o mínimo de tempo de contribuição para estar elegível a essa pontuação. E alguém de vocês aí falou também em fluido, que é uma regra de transição fluida. Uma regra de transição fluida. Uma regra de transição fluida, pessoal, é porque a gente sabe que no mínimo o homem tem que ter 35 anos de contribuição e a mulher 30 anos de contribuição. Porém, a fluidez vai ficar aí nas possibilidades do tempo de contribuição ser X anos e a idade ser X anos de idade. Por exemplo, a gente falou, por exemplo, digamos que, vamos dar um exemplo aí de Elvis. Elvis, em 2023, deixa eu fixar aqui um pouco. Eu tô meio sem coordenação motora com esse negócio. Buscando aqui uma coordenação motora. Aqui, volta para cá e vamos desenhar. Elvis, ele tem 36 anos de contribuição. E Elvis tem 64 anos de idade. Nas regras de transição de pontuação em 2023, seria possível que Elvis pudesse se aposentar? Sim ou não? Qual é a pontuação, pessoal, em 2023 para a TCU? Homem. Tem? Quantos pontos? Nila falou alguma coisa aí. 100 pontos? 100 pontos. Não falei não. Não falou, não? Alguém falou. Não sei se foi Mariana. Foi eu. 100 pontos. O urologista falou que não é cirurgia de emergência.
e que ele não aconselhava a fazer, que ele só podia fazer se fosse de emergência, Então não é porque possível que Elvis eletivo a Unimed não cobre ele. Então ele disse que não ia fazer para eu procurar um zoologista para ver o que ele ia fazer, se ele indicava a cirurgia. Então, eu estou em casa, estou na casa da minha mãe. Beleza? Ele me botou um pouco de medo, sabe? Ele falou que uma vez. Ele falou isso, né? Quem tá falando? Boa noite, é Quem for ter Cristiana. dúvida, quem for ter dúvida vai falar assim, tem uma dúvida. Aí fala o nome, para poder me direcionar melhor para a pessoa que perguntou. Mas pode perguntar, estou apagando aqui, mas pode perguntar. Boa noite, Cristiana aqui. Minha dúvida é a seguinte: se a pessoa ela for filiada antes da emenda, mas nenhuma das regras de transição forem vantajosas, ela vai poder se aposentar pela regra atual? Você falou uma palavra interessante, vantajosa. A gente vai ter só a palavra vantajosa quando ela tiver pelo menos 2 possibilidades de regra de transição para se aposentar. Porque se ela não tiver, ela não tem o que ter vantagem de alguma coisa, de uma regra sobre a outra. Você entende, Cristian? Sim. Deixa eu tirar aqui, ativar o mudo de Mila que tá. Pronto. Então, no caso, a simulação, quando entra lá no meu INSS, aí tem lá simulação de aposentadoria. O sistema, ele elenca todas as regras de transição com um xizinho vermelho, se não tiver regra de transição elegível para essa pessoa, e não sei se é um Vzinho verde, se tem regra de transição elegível para essa pessoa. É comum que a gente encontre 2 vezes ali na simulação. É bem comum. Nesse momento a gente está falando em vantagem. Nesse momento a gente está falando na possibilidade de uma regra de transição mais vantajosa para essa pessoa. E na maioria das vezes, ou quase sempre, é o próprio sistema que escolhe a regra de transição mais vantajosa. Se ela não tem nenhuma regra de transição elegível para ela sendo filiada após a emenda constitucional 103, se ela não tem nenhuma regra elegível para ela, aí o benefício vai ser indeferido. A não ser que ela se enquadre por exemplo, nas regras atuais. Se bem que se ela está se enquadrando nas regras, se ela se enquadra nas regras atuais, Se ela se enquadra na atuais, provavelmente ela já enquadra com ela já se artigo 2. enquadra no mínimo na da idade. No mínimo na da idade. Certo? Que aquela do artigo 18 como é que é? 65 para homem e para mulher vai até 62, né? E 15 anos de Exatamente, com 15 contribuição. anos de contribuição. A gente vai ver até isso daqui a pouco. Vimos também uma outra regra de transição, que além a gente leva em consideração o tempo de contribuição e uma idade, só que essa idade ela vai variando ali de 6 em 6 meses. Você lembra disso? Quanto mais o tempo, os anos vão passando na nossa tabelinha. Sim, é do artigo 16, essa. Pois é, a regra de transição vai acrescendo 6 meses. Beleza? Vimos também a regra de transição do pedágio de 50%, que aí sim é uma regra que leva só em consideração o tempo de contribuição. Em que o homem, na data da promulgação da emenda constitucional 103, tem que ter mais de 33 anos de contribuição, e a mulher... Uma vez ele operou um cidadão, que isso é muito raro, mas que passava, bercava dentro do cisto e que o cara e que pode também atingir um rim. Quer dizer, me botou medo, né? E também acho que eu nem quero mais, né? E do tempo de contribuição
ele é feito dia a dia de contribuição. Lembra que eu falei isso aqui? Primed não, Preventicere. Meu plano é Preventicere. O professor também, Ele falou que essas não foi? E hoje nós vamos começar. Deixa eu compartilhar uma tela aqui com vocês. Compartilhar. Ele falou que essas coisas acontecem. Vamos começar. É muito raro, mas pode acontecer. TC4, E que está no tamanho que não. 100% do tempo restante. Deixa eu só tirar essa tela da minha frente aqui. Pronto, agora está melhor. Vocês estão vendo aí a tela? Sim. Regra de transição TC4. Tempo de contribuição, 100% do tempo restante. Mas eu acho que não era essa, não. Acho que o grupo professor é outro. Deixa eu ver aqui. Eu quero a regra geral. Tá? Deixa eu ver a regra geral. Acho que agora vai. Na regra de transição TC4, tempo de contribuição 100% do tempo restante. Perceba que o homem ele precisa ter pelo menos 60 anos de idade, 35 anos de contribuição. E a mulher, 57 anos de idade e 30 anos de contribuição. É um pouco diferente da regra de transição do pedágio de 50%, porque a gente está vinculando uma idade mínima para acesso a essa regra de transição. Então, aí no exemplo, nós temos Edson, tem 60 anos de idade, 30 anos de contribuição na data da promulgação da emenda constitucional 103. Como a regra era de aposentadoria aos 35 anos de contribuição para homem, Edson deverá contribuir por mais 10 anos, 5 que faltavam para completar os 35 anos, e mais 5 anos do pedágio de 100%. Mas aí, olha só que interessante. Esse exemplo ele não tem um detalhe. Ele tem um detalhe. Perceba que Edson tem 60 anos de idade. E Edson, ele tem 30 anos de contribuição. Quando Edson chegar aos 65 anos de idade, ele vai poder se aposentar já. Ele nem vai precisar dessa regra de transição. Vocês conseguem acompanhar esse raciocínio comigo, pessoal? Sim. Pessoal? Estou acompanhando, professor. Vamos tentar. A gente vai ficar bem. Vai ficar. Não entendeu? Não ficou claro ainda. Pronto. Eu vai ficar entendi. mais claro. Pronto. Vai ficar bem mais claro quando a gente falar na próxima regra de transição. Certo? Aí. Então a gente vai. É a última, a da regra de transição da idade. Certo? Isso vai ficar muito bem mais claro para vocês daqui a pouquinho. Por enquanto, o que vocês precisam saber é que a regra de transição de 100% do tempo restante, ela demanda que o homem tenha pelo menos 60 anos de idade, a mulher 57 anos de idade, o homem 35 anos de contribuição e a mulher 30 anos de contribuição. Se ele tem 30 anos de contribuição, ele tem que contribuir o que faltaria para os 35, mais 100% do que faltaria. Então, 5 anos mais 5 anos é igual a 10. Nesse exemplo aqui, Sinara, 57 anos de idade, segurada empregada do regime geral de previdência social, possui 29 anos de contribuição. Nesse caso aqui, esse exemplo não está muito bom, não. Ah, sim, não, tá certo. Sinara tem 57 anos de idade, possui 29 anos de contribuição. Na data da entrada em vigor da emenda constitucional, é correto afirmar que, de acordo com a referida emenda, Sinara terá que contribuir por mais 2 anos? Certo ou errado? Certo. Porque quantos anos Sinara precisaria, na regra passada de tempo de contribuição? 30 anos. 30 menos 29 é igual a 1. 100% de 1 é 1. Então, 1 ano mais 1 ano é igual a 2. Sinara vai ter que contribuir por mais 2 anos. Beleza?
Beleza. O ator principal dessa regra de transição é a idade, né? Esse é o ator principal dessa regra de transição. A resposta está lá na emenda constitucional 103, no artigo 20. Desculpa. No caso do professor, a gente vai ter uma redução de 5 anos. 55 anos de idade para homem, 30 anos de contribuição, 52 anos de idade para mulher, 25 anos de contribuição. Valderlan, 55 anos de idade, olha aí, o ator principal tem pelo menos a idade de 55 anos. 55 anos de idade e ele tem 25 anos de contribuição. Ele deveria contribuir os 5 anos do que faltariam para os 30 anos, mais 5 anos de 100% do tempo restante. É claro que, nesse caso também de Valderlan, a gente vai ver na próxima regra de transição que ele já estaria elegível. Não precisa operar ainda, está 10 centímetros do que está. É óbvio, eu vou tratar, né? Sei lá, primeiro eu vou lá no doutor Maurício, que já passei o zap pra lá, para ver que dia que eu vou ter consulta e pagar ele, né? E seguir o tratamento com ele. Vou agora ser acompanhada por ele. E depois vou pensar, vou pesquisar aí se eu procuro o urologista, não, porque eu vou, eles não querem operar, eu vou perder. Então deixa assim mesmo, né? Eu acho que eu vou deixar assim mesmo. Né? Eu falei, quando eu vou fazer yoga, tem determinados exercícios que eu não consigo, porque se aperta a barriga, eu não consigo falto ar. E pode ser disso. Agora vamos ver, né? Porque eu tomei esses antibióticos e estou melhor, né? Da respiração. Então pode ser. Já na regra de Precisa fazer os exercícios de yoga que não assiste, não atrapalha. Sei lá, eu vou dar um tempo aí para pensar. Primeiro eu vou lá no doutor Maurício, para pagar ele, porque não gosto de ficar devendo. E porque eu tenho que me tratar. E depois eu vou ver isso aí, pensar. Obrigada por seu interesse, Tatiana. Muito obrigada por tudo, que é um grande apoio para mim, tá? A gente coloca essas coisas. Deixa eu ver aqui. Só fazendo um link aqui com o que a gente estudou até agora, com aquelas regras de transição. A gente tem uma regra de transição, que é a regra de transição para aposentadoria por idade. Olha só como era bem fácil. Carlos. Para o segurado afiliado ao RGPS até a Fica quietinho, deita aí. quando a entrada na aposentadoria por idade. 60 anos de idade se mulher, 65 anos de idade se homem, sendo que tenha pelo menos 15 anos de constituição, até 31 de dezembro de 2019. Olha só, em 2023, a gente chegou no topo dessa regra de transição. Chegamos no topo dessa regra de transição. Por quê? Porque, de acordo com a regra atual, o homem não precisa se aposentar com pelo menos 65 anos de idade. Certo ou errado, pessoal? Certo, na atual, sim. Na atual, sim. Anos Olha de só que... idade e 20 anos de contribuição. e olha só que detalhe. Olha só o detalhe. E a mulher, em 2023, cabe a ela ter pelo menos 62 anos de idade, não é isso? Sim. Sim. Olha só o detalhe dessa regra de transição. Que interessante. Nessa regra de transição, ele vai perceber, e agora sim, ele vai olhar para aquelas pessoas que se filiaram ao regime geral de previdência social antes da emenda constitucional 103, de forma que a mulher é tranquilo, porque a mulher, depois da emenda constitucional 103, 62 anos de idade e 15 anos de contribuição. Mas olha o homem, que interessante. O homem filiado antes da emenda constitucional 103, ele vai se aposentar aos 65 anos de idade, e aí ele não vai precisar ter uns 20 anos de contribuição. Basta que ele tenha 15 anos de contribuição, sendo que ele tenha se filiado ao regime geral de previdência social antes da emenda constitucional 103. Beleza, pessoal? Até aí, tranquilo? Sim. Mariana, eu não consigo nem ver quantas pessoas tem. Professor, por favor, Mariana.
Repete, por favor. No caso da regra de transição, essa que você acabou de explicar, a transição única para a antiga aposentadoria por idade. Sim, Fator, no caso do homem, são 65 anos, 15 anos de contribuição no mínimo, é isso? isso. O que você falou antes da regra de transição, que ele tenha se filiado antes? Essa parte eu não entendi. Todas essas regras de transição que nós estamos estudando demanda que para a pessoa ser elegível para ela, ele se filiou ao regime geral de previdência social antes da emenda constitucional, beleza? Você Certo, concorda comigo? 2019. Isso, mas você falou alguma coisa antes, em 2019, qual que era o critério que a pessoa tinha que ter? Eu não entendi. Pode ser que eu tenha entendido errado. Antes, o critério era o quê? O homem precisava ter 65 anos de idade e pelo menos 15 anos de contribuição, não era isso? Certo, isso. E a mulher precisava ter 60 anos de idade e 15 anos de contribuição. Nessa regra de transição, a gente chega no caso do homem, dando para ele um alívio. Por quê? O homem que se filiou antes da emenda constitucional 103, dando para ele um alívio. Pô, eu preciso ter os 65 anos de idade, mas basta que eu tenha os 15 anos de contribuição. Claro que nesses dois casos, tanto que o homem quanto a mulher, e tudo que a gente estudou até agora, é preciso que eles tenham pelo menos a carência de 180 contribuições mensais. Lembrando também, exatamente, lembrando também outro detalhe. O conceito de carência, qual é a importância da carência no direito previdenciário? É um tempo mínimo que a pessoa precisa contribuir para ter acesso a um determinado benefício no regime geral de previdência social. Exato. Beleza? Certo, beleza. Ok, ficou claro, obrigada. Beleza. Mariana Carvalho. Esse exemplo aqui é de 2021. Esse exemplo já é... Eu acho que tá aparecendo um risco vermelho aí na tela, não sei o que aconteceu aí. Vamos lá. O segurado, vamos agora para a última regra de transição do nosso estudo, a regra de transição única para aposentadoria especial. O segurado precisa comprovar para carente de excesso, tempo de trabalho permanente, não ocasional, exercício de motivos especiais que prejudicam a saúde durante o período mínimo fixado na legislação. Para tanto, o segurado deverá comprovar a efetiva exposição aos agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação, pelo período de idade equivalente ao exigido para a concessão do benefício. Olha só que interessante. Alguém saberia me explicar por que a legislação, a lei, ela diz vedada a caracterização por categoria profissional? Alguém saberia explicar isso aí? Não souber, explica. Eu creio que não basta só pertencer àquela categoria profissional, tem que estar exposto a esses agentes nocivos, químicos, físicos e biológicos. Eu creio que seja isso. E eu vou complementar, Elvis, o que você acabou de falar. Olha só que interessante. Se você estiver anotando aí, anote que essa informação que eu vou te dar é interessante. Mas sabe que existiu em algum momento na legislação previdenciária a possibilidade de caracterização por categoria profissional ou ocupação. Isso aconteceu até 28 de abril de 1995. Por exemplo, um vigilante, ele exerceu o cargo lá de vigilante em alguma empresa antes de 28 de abril de 1995.
só o fato dele ser vigilante, naquele momento, antes de 28 de abril de 1995, ele já podia se enquadrar na categoria elegível para a aposentadoria especial. Por exemplo, um enfermeiro também poderia ter algumas possibilidades também de um pessoal que trabalha com energia elétrica, em profissões bem específicas, elencadas. A gente já tem um programa no INSS com as profissões elencadas, elegíveis para a caracterização da categoria profissional. Isso antes de 28 de abril de 1995. Após isso, não. Após isso, é preciso que o segurado comprove, através de formulário próprio, emitido pela empresa, carimbado pela empresa, datado pela empresa, informando quais foram os fatores de início para aquela possibilidade de aposentadoria especial, né? Pode ser pressão, pode ser calor, pode ser ruído. E a Instrução Normativa 128, ela traz bem detalhadamente os decibéis do ruído, informações de calor, ela traz bem detalhado esse ponto. Então, o interessante dessa dica que eu estou dando para vocês é que existiu no regulamento da legislação a possibilidade de enquadramento em categoria profissional. Hoje isso já é diferente. É preciso que a pessoa comprove que ela teve exposta permanentemente a ação dos agentes nocivos, químicos, físicos e biológicos ou associação a esses agentes prejudiciais à saúde. Entenderam, pessoal? Entendi. Foi muito importante essa informação. Se você puder anotar, é bem bacana. Foi até que ano, professor? 1995. Obrigada. O segurado que tenha se filiado ao IGPS até a idade da entrada da SC 103 com as atividades que tenham sido exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos, biológicos prejudiciais à saúde, ou a associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação, desde que cumpridos, poderão se aposentar com o total da soma resultante da idade do tempo de contribuição. Vamos colocar um ponto nesse momento aí. Vamos colocar um ponto nesse momento antes de nós continuarmos no nosso estudo. Antes da emenda constitucional 103, pessoal, não existia a necessidade do segurado que pleiteia a aposentadoria especial ter uma idade mínima. Não existia isso. Não existia isso. Hoje a gente viu, né, na aula passada, que hoje é preciso ter, dependendo do tempo de contribuição, 15, 20 ou 25, é preciso ter pelo menos 55, 58 e 60 anos de idade, lembram? Para pessoas filiadas após a emenda constitucional 103. Aí é um grande ponto, barra pesada, porque, por exemplo, a pessoa está ali trabalhando embaixo lá de uma mina, elegível a uma aposentadoria especial com 15 anos de contribuição. Antes ele não precisava ter idade, não precisava ter uma idade mínima. Hoje ele precisa. E ele precisa também, inclusive, pessoal, para a regra de condição. Olha lá. Quando o total da soma resultante de sua idade, do tempo de contribuição e o tempo da efetiva exposição for, respectivamente, 66 pontos e 15 anos de efetiva exposição. Ou seja, nesse caso, do nosso primeiro exemplo, pessoal,
eu queria saber de vocês o seguinte: que idade, pelo menos aí, esse cidadão precisa ter para estar elegível à aposentadoria especial? Lembrando que quando a gente fala aqui em pontos, vale também o entendimento, vale também a denominação do que é ponto lá que a gente estudou lá atrás na primeira regra da introdução. Ponto é a soma da idade e do tempo de contribuição. Se esse cidadão ele tem 66 pontos e 15 anos de contribuição, ele vai ter pelo menos quantos anos de idade, né, gente? 55. É só fazer 66 menos 15, no E caso. dá quanto? Tá de cabeça aqui agora. 51. Se anima aí. 51. 51 anos de idade. Então, mas não é 55, professor, de acordo com a tabela? Nós vimos na aula Isso. passada. O que nós vimos na aula passada é para aquelas pessoas filiadas do RGPS após a emenda constitucional 103, lembra? É verdade. Confusão. Nesse momento, a gente está falando sobre pessoas filiadas ao RGPS antes da emenda constitucional 103. Tá. Entendi. Beleza? Então, olha só que interessante. Nessa regra de transição, na aposentadoria, a regra de transição da aposentadoria especial, a gente pode também perceber que existe uma fluidez nessa regra, assim como nós estudamos a primeira regra de pontuação. Desculpa, eu não entendi, professor. Eu pergunto, é possível que você consegue perceber que existe também uma fluidez nessa regra de transição? Consegue? Consigo, porque tem que ter os 15 anos, os 15 anos é fixo, é isso? Isso. A idade que é, no caso, flexível? 51. A idade a gente não está nem vendo aqui. A gente só percebe que a idade diminuindo um pouco com o tempo de contribuição. Para facilitar melhor o entendimento de vocês, digamos que Cleveland tem 16 anos da sua atividade que seja a aposentadoria especial. E ele se filiou ao RGPS antes da emenda constitucional 103. Cleveland tem 16 anos de contribuição. Eu quero saber quantos anos de idade Cleveland tem para estar elegível realmente para essa regra de transição. 50 anos. 50 anos. Vamos agora dificultar um pouquinho mais. Digamos que Cleveland ele tenha 20 anos de contribuição para uma aposentadoria que é elegível para 15 anos de contribuição. Quando a gente fala, pessoal, que uma aposentadoria é elegível para 15 anos de contribuição, elegível para aposentadoria especial com 15 anos de contribuição, é porque é um tipo de exposição a fatores físicos, químicos e biológicos bem grave. E ele já está há 20 anos trabalhando naquela situação que é exposto a agentes físicos, químicos e biológicos, que seria exposto, demandaria uma aposentadoria a 15 anos de contribuição. Só que Cleveland já tem 20 anos de contribuição. Eu quero saber qual é a idade de Cleveland para ele poder se aposentar. 46. 46 anos. 46. Por quê? Porque a idade dele, 46, mais os 20 anos de contribuição, demandaria uma pontuação de que número? 66. 66 pontos. Então, pessoal, isso também vale para
a regra de transição daquela pessoa que aquele tipo de exposição dela vale uma aposentadoria aos 20 anos de contribuição. 20 anos de contribuição. De exposição a fatores físicos, químicos e biológicos. Nesse caso, essa pessoa tem que ter pelo menos 20 anos de efetiva exposição e 76 pontos. Digamos que ele tem 20 anos de contribuição. Qual a idade dele? Com 66 pontos? Não, a gente não está mais falando em 66 pontos. Pessoal, deixa eu só dar um detalhe aqui para vocês. Só para clarear um pouquinho mais para vocês. Quando a gente fala de uma aposentadoria especial, a gente está falando de 3 possibilidades de tempo de contribuição. E esses tempos de contribuição, 15, 20, 25 anos, eles demandam o seguinte: quanto menor o tempo de contribuição, maior o risco que a pessoa tem de contaminação, de acordo com a sua exposição aos fatores físicos, químicos e biológicos. Se ele tem 15 anos, se ele precisa de 15 anos de contribuição, esse cara está exposto a muitos agentes perigosos. Se ele é elegível para uma aposentadoria especial que seja aos 20 anos de contribuição, já é um meio termo de exposição aos agentes físicos, químicos e biológicos. Nesse caso, pode falar. Nesse caso, eu teria que ter 56, né? Que Exatamente. é 20. Porque se trata de agentes nocivos de 20 anos, é só fazer 76 menos 20. Exatamente, estaria 56. Se fosse agentes nocivos de 25 anos, era só fazer 86 menos 25 para saber a idade mínima. Exatamente. O que eu quero dizer para vocês aqui é o seguinte: esses 3 pontos que nós temos de tempo de contribuição, 15, 20 e 25, eles demandam uma gravidade. 15 anos de contribuição é grave a exposição dele. 20 anos de contribuição já é média a exposição dele. E 25 anos de contribuição já é uma exposição mais leve. Então, agora eu pergunto para vocês: se a pessoa tem 25 anos de contribuição em um tipo de exposição elegível para aposentadoria por tempo de contribuição, elegível para aposentadoria especial aos 25 anos de contribuição, e ele precisa ter pelo menos 86 pontos, qual a idade desse cidadão? 61. 61 anos. 61 anos. Você perceba que ele começa... A gente sabe, né? Olha só, como é que eu memorizaria essa situação. A gente sabe que... isso na minha cabeça, né? Se vocês quiserem anotar e seguir a minha ideia, vamos em frente. A gente sabe que nós temos exposição grave, 15 anos, exposição média, 20 anos, exposição mais leve, 25 anos. E precisamos começar com 66 e vamos somando 10 pontos até chegar aos 86. Eu adoro história e eu sei que no ano de 1966 foi quando o Brasil perdeu a Copa da Inglaterra. O Brasil perdeu a Copa para a Inglaterra, nem avançou muito, acho que o pessoal alguém se machucou, não sei se foi Pelé que se machucou, enfim. O Brasil acho que perdeu para Portugal e acho que não foi nem para as outras etapas. Isso para a gente no Brasil é uma coisa que a gente já não vê desde então. Desde a Copa de 66 que a gente não vê o Brasil não passar de fase na Copa do Mundo. Então é só você lembrar, por aquela regra de transição que o Bruno falou, começa com 66. Basta você pegar 66, 76 e 86. Você vai acrescendo
10 pontos. E lembrando que, claro, se são 66 pontos, vai ser o tempo de maior exposição, 15. Se for 76, 20. Se for 86, 25. Se você quiser anotar, anote. Eu gosto de memorizar assim. Mas você pode pensar em 66 de uma outra forma também. Importante aí você lembrar do 66 e fazer essa ligação, né? 66, 76, 86, 15, 20, 25. Beleza, pessoal? Silêncio. Beleza, professor. Beleza. No nosso exemplo, Ana Paula tem 51 anos de idade, exerce atividade especial, a qual seja aposentadoria especial, completar 15 anos de contribuição. Assim, Ana Paula terá direito à aposentadoria especial para ser filiada ao regime geral de previdência social antes da EC 103. Somaremos a idade e o tempo de contribuição. 51 mais 15 é igual a 66. Encontraremos dessa soma o total de pontos necessários para o enquadramento de Ana Paula na regra de transição da aposentadoria especial. Um outro exemplo, Davi, 56 anos de idade, exerce a atividade especial que seja aposentadoria especial ao completar 20 anos de contribuição. Somaremos a idade e o tempo de contribuição de Davi. 56 anos de idade mais 20 anos de tempo de contribuição. 56 mais 20 é igual a 76. Então, Davi, está aí tranquilo para se aposentar de acordo com essa regra de transição. E, para finalizar, César, 61 anos de idade, com 25 anos de contribuição, do efetivo exercício de atividade exposta aos agentes físicos, químicos e biológicos. César tem 61 anos, mais 25 anos de contribuição. 61 mais 25 é igual a 86. E encontraremos assim, César estará elegível para a regra de transição da aposentadoria especial. Tranquilo até aí. Oi, vou falar. Cristiana, Oi, só uma Cristiana. dúvida. A questão da pontuação aí para aposentadoria especial, então, tanto faz, homem ou mulher, a pontuação vai ser sempre a mesma? Sim. Não vai ter diferença? Exatamente. Na aposentadoria especial é assim. Inclusive, antes da emenda constitucional, também era assim. Era 15, 20 e 25. Certo. Obrigada. Nada. Pessoal, e aí? Tem algum bicho papão nessa regra de transição? Parando assim para estudar, para você ver ponto a ponto. Estou aqui facilitando para vocês. Vocês conseguem perceber que o texto da emenda constitucional é de lascar, mas quando a gente chega aqui e destrincha, a gente consegue ver que não é tão difícil assim. Diga aí, feedback aí de vocês. Sim, é isso mesmo. É isso mesmo. O Como que aquele texto ali, para quem nunca viu nada, meu irmão, é de lascar. Parece bem mais difícil. Parece bem mais difícil, né? Mas agora ficou claro. Agora está bem claro, né? Só para a gente dar uma pincelada aqui, a gente tem lá, e seria muito interessante vocês darem uma lida, na Lei Complementar 142, anote aí, Lei Complementar 142, que é a lei que fala da aposentadoria do portador de deficiência. E aí é um outro ponto interessante. Você lembra que quando a gente fala da nomenclatura da aposentadoria por tempo de contribuição e aposentadoria por idade, falamos de nomenclatura. Nesse caso, ainda, a nomenclatura é
aposentadoria por tempo de contribuição do portador de deficiência e aposentadoria por idade do portador de deficiência. Ao texto. Não há legislação que consolide a aposentadoria do portador de deficiência com a aposentadoria programada. Os termos legais ainda se referem à aposentadoria por tempo de contribuição do portador de deficiência e à aposentadoria por idade do portador de deficiência. Aqui, pessoal, tem que dar uma memorizada, viu? Não tem jeito. Mas, para a gente dar uma facilitada, vamos ler aqui o texto, daqui a pouco eu vou dar algumas dicas para vocês. A aposentadoria por tempo de contribuição do segurado portador de deficiência, ela pode ser leve, moderada ou grave. Depois que eu terminar de ler isso aqui, eu vou explicar para vocês como é que isso funciona na prática, no requerimento do INSS, para ficar um pouquinho mais claro para vocês, tá bom? A aposentadoria por tempo de contribuição. Tem quantas pessoas aqui que eu não consigo ver quantas pessoas tem? Vocês conseguem ver? 16. 16? Beleza. A aposentadoria tem 530 pessoas na sala, né? Ou no grupo, né? Tem 530 pessoas no grupo. Mas é isso mesmo. A caminhada é essa mesmo. E eu fico feliz de vocês estarem aqui. A aposentadoria por tempo de contribuição do segurado portador de deficiência pode ser leve, moderada ou grave. Cumprida a carência, é devido ao segurado empregado, inclusive doméstico, trabalhador avulso, contribuinte individual e facultativo, observado os seguintes requisitos. Aos 25 anos de tempo de contribuição na condição de pessoa com deficiência, se homem, e 20 anos se mulher, no caso de segurado de deficiência grave. Aos 29 anos de tempo de contribuição na condição de pessoa com deficiência, se homem, aos 24 anos, se mulher, no caso do segurado com deficiência moderada, e aos 33 anos de contribuição na condição de pessoa com deficiência, se homem, 28 anos, se mulher, no caso de deficiência leve. Pessoal, o grau de deficiência, ele é determinado através de uma perícia médica, que a pessoa vai lá e faz no INSS, e o perito médico federal determina o tanto de tempo de contribuição que é válido para aquela pessoa. E ele determina também o grau dessa deficiência, se é leve, grave ou moderada. Se é grave, perceba que o tempo de contribuição é bem menor, é 25 anos de contribuição. Se é moderada, a gente acresce aí mais 4 anos, 29 anos de contribuição para homem, né? E se é leve, 33 anos de contribuição para homem também. No caso da mulher, basta que a gente fez essa sequência, né? 25 mais 4, 29. 29 mais 4, 33. Só levando isso em consideração, se na hora da prova você quiser fazer uma pesca ou memorizar, leve em consideração, e sempre quando a gente está falando de homem, quando a gente vai falar de mulher, a gente diminui 5 anos. Certo? Então começamos com a mais grave, a deficiência mais grave, 25 anos. Depois acrescemos 4 anos, 29 anos para a deficiência moderada, e mais 4 anos, 33 anos para a deficiência leve. Para você saber o tanto de tempo de mulher, basta você pegar esses 25 anos de homem, diminuir por 5, 20 anos para a mulher. No caso de deficiência moderada, 29 anos para homem, diminui 5 anos, 24 anos para a mulher. E no caso da deficiência leve, 33 anos, diminui 5 anos, 28 anos para a mulher. Tá claro, pessoal? Claro, professor. No último concurso eu estou com a prova, que não foram 5 questões de aposentadoria da pessoa com deficiência. É mesmo? Foram 5. Mas essa forma de memorização ajuda. 25 para grave, mais 4
29, chega a 29 para deficiência moderada, mais 4, 33 para deficiência leve. Depois você só faz, para saber o da mulher, vai só diminuindo 5, e você vai saber. Essa é a aposentadoria por tempo de contribuição do portador de deficiência. Vale lembrar, olha só que interessante, vale lembrar que no caso da aposentadoria por idade do portador de deficiência, não levaremos em consideração o grau dessa deficiência. Não levaremos em consideração se essa deficiência é grave, se é moderada ou se é leve. Galaxy J7 ativou aí. Deixa eu desativar. No caso da aposentadoria por idade do portador de deficiência, cumprida a carência devido ao segurado aos 60 anos de idade, se homem, e os 65 anos, ou os 55 anos de idade, se mulher. Para a concessão da aposentadoria por idade, o segurado deve contar com no mínimo 15 anos de contribuição, cumpridos a condição de portador de deficiência, independentemente do grau. Doeu? Se tiver alguém aqui de Salvador, vai falar, lá ele. Doeu? Lá em Salvador, o pessoal não aguenta brincadeira não. Doeu? Aí já fala, lá ele, lá ele. Pessoal, nesse momento, às 8 horas e 5 minutos, horário de Brasília, nós encerramos aqui a nossa aula de regras de transição. Eu acho que busquei trazer para vocês dicas, formas de memorizar, forma de você aplicar o comando da regra de transição. Eu acho que fica aí bem mais claro, dá uma clareza maior para vocês nesse assunto que não é para qualquer um não. Esse assunto não é para qualquer um não. E se um dia cair na prova do INSS ou outra prova que você for fazer que caia a matéria previdenciária, direito previdenciário, ou se você um dia for trabalhar ou advogando ou sendo previdenciarista, enfim, você já vai saber quais são as regras de transição e como aplicar essas regras. Beleza, pessoal? Vocês têm alguma coisa, alguma consideração a fazer? Beleza, foi esclarecedora as aulas. Foram esclarecedoras. Isso aí, meu jovem. Mariana Carvalho, Cristiana, de Professor, só agradecer porque esclareceu bastante. Eu tinha bastante dúvida com relação às regras de transição. E ficou bem claro agora. Beleza, Cristiano. É isso. Elvis, Adriana, obrigado a Tati Maussa. Tati, você tá bem? Como é que você tá? Tá recuperada? Daniele Rodrigues, obrigado pela presença. Adriana, Núbia, Josi, Jéssica, minha conterrânea de Salvador, Bahia, Motorola Moto G22, não sei quem é, obrigado pela presença. Vanúzia. É o quê? Vanúzia. Vanúzia. Foi, na hora eu não coloquei meu nome e ficou o celular. Rapaz. Deixa eu ver quem mais aqui. Núbia. Núbia que estava hoje com uma certa dificuldade de entrar. Cleveland, grande Cleveland, lá de Bom Jesus da Lapa. Está com a gente aqui no tempo. Aula maravilhosa, professor. Cleveland já virou até exemplo de aula. Os exemplos eu boto seu nome. Samsung SMA 225M. Tudo bem? Gratidão, professor. Valeu, pessoal. Só lembrando a vocês que no dia 13, aí sim, meu irmão,
o bicho vai pegar mais ainda. No dia 13, nós teremos uma aula muito interessante de um outro assunto que não é brincadeira, mas vai ficar muito mais claro para vocês, que é a acumulação de benefícios após a emenda constitucional 103. Eu só quero ver se eu paro a gravação aqui, eu nem sei fazer isso. Interromper a gravação. Tem certeza que deseja interromper a gravação na nuvem? Sim. Recording stopped. Você sabe quando a gravação da nuvem estiver pronta. Ótimo. Pessoal, tudo de bom para vocês. Bom feriado para todos vocês. Igualmente, professor. Obrigada. Obrigada, professor, igualmente. E a gente se vê no dia 13 Mas eu ia falar junho de novo. 13 de setembro, próxima quarta-feira, às 7 horas da noite. Sempre no horário de Brasília. Valeu, pessoal. Valeu, até. Um abraço, até semana que vem. Um abraço. É.